No Evangelho de Lucas, capítulo 9, leremos os versículos 43 a 56. Lucas, capítulo 9, versos 43 até os 56. Acompanhemos a leitura da palavra de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus que nós vamos meditar nesta manhã, continuando os estudos no capítulo 9 de Lucas, esse grande capítulo que nos ensina a respeito da vida de um discípulo, da sua rotina, das suas metas, aquilo que Deus espera daqueles que entram neste caminho do discipulado, também relatando os altos, os baixos, os momentos de triunfo e os momentos também de derrotas. Jesus ensinou durante todo esse capítulo 9, que nós já estamos agora, mais da metade dele aqui, na teoria e na prática, o que é ser um verdadeiro cristão, o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Mas no ponto em que nós estamos lendo, ele quis corrigir alguns erros, alguns equívocos que os discípulos estavam cometendo. É curioso que nós vemos aqui nesta passagem 4 equívocos que os discípulos estão cometendo um em cima do outro. E Jesus Cristo vai pacientemente, e às vezes até um pouco mais exaltado, mostrando a eles quais são esses erros e qual é a atitude correta de um discípulo, de um cristão, que quer de fato honrar ao Senhor, quando tem que se relacionar com esses assuntos que estão aqui ensinados nesta passagem. É preciso entender então o contexto. Jesus havia expulsado aquele demônio daquele garoto, daquele menino. Lembram da história? O pai daquele menino
trouxe até Jesus, no meio de uma multidão, um menino possesso de um espírito maligno. Os discípulos que estavam ali, junto com a multidão, não haviam conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus, que estava lá no monte orando, junto com os outros 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao descer do monte, expeliu aquele demônio, expulsou aquele demônio com uma facilidade que lhe é própria, afinal de contas, ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor, o Rei dos Reis. Os próprios discípulos, então, em casa, depois perguntaram para Jesus, mas e por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse, porque esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Ele enfatizou, então, que a comunhão com Ele mesmo, que a oração, que o jejum, que a busca da presença de Deus e de fazer a vontade de Deus é que dá esse poder, essa autoridade para que esses demônios sejam expulsados ou expelidos. Mas o que o texto destaca, então, é justamente que a multidão, aquelas pessoas que estavam lá naquele dia e que viram Jesus expulsar o demônio, ficaram admiradas. O texto diz, e se maravilharam com isso. Essa palavra, e se maravilharam, quer dizer, ficaram eufóricas. E ficaram impressionadíssimas com aquele feito. E por causa disso, o texto diz que Jesus falou algo aos discípulos, dizendo, pessoal, vamos acalmar aqui um pouco, vamos baixar a bola, porque vocês não estão entendendo algo principal de qual é a minha mensagem, de qual é a minha missão. É preciso entender que a nação de Judá há muito tempo esperava um libertador. O Messias que eles desejavam, o Messias que eles esperavam, seria assim um guerreiro, alguém que montaria um cavalo branco, uma espada na mão e iria expulsar os romanos, que eram naquele período os dominadores de Israel e de grande parte do mundo, iria então expulsar esses estrangeiros da terra deles. E Israel, ou Judá, se tornaria uma nação livre depois de séculos de escravidão. Esse era o grande anseio das pessoas daqueles dias. E também era o anseio dos discípulos de Jesus. Porque quando eles começaram a seguir a Cristo, naquelas ocasiões em que Cristo os chamou e disse, venham comigo, eu vos farei pescadores de homens, a expectativa deles era mais ou menos isso também. Ora, está aí, provavelmente, o libertador. Esse aí deve ser o Messias. Então ele vai libertar Judá, vai libertar a nação, e nós que somos seus discípulos mais íntimos, mais próximos, vamos ter cargos importantes no reino dele. Um dia, os irmãos se lembram, a mãe de Tiago e João fez justamente esse pedido para Jesus. Ela disse, Senhor, quando estabelecer lá o teu reino, coloca os meus filhos, Tiago e João, os dois, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Então ela disse assim, coloca eles como primeiro e segundo no teu reino, os dois mais importantes, dá os dois principais cargos nesse reino que o Senhor vai estabelecer, coloca eles os dois principais cargos. Observe que, quando então a multidão se maravilha com aquela expulsão do demônio, justamente essa é a ideia que as pessoas começam a falar. Ele deve ser o Messias, ele deve ser o rei, ele vai nos libertar. E os próprios discípulos provavelmente também começaram a falar, agora vai dar certo. É curioso que em várias ocasiões do ministério de Jesus, ele tem que parar e dizer, pessoal, não é isso. Pessoal, não se enganem, não é isso. Diminua a euforia, não é isso. Observe, é exatamente o que ele diz aí, verso 43, no finalzinho do verso 43 diz assim, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse a seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Prestem atenção, ele disse, fixem os seus ouvidos ao que eu vou dizer, prestem atenção.
o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: eu vou ser morto, eu vou ser aprisionado, os homens vão me prender, os homens vão me julgar, os homens vão me matar. Isso era muito difícil para os discípulos pensar naquele momento. Tanto é que o texto diz que isso ficou oculto deles, ficou encoberto deles. Em parte, Deus não queria que eles entendessem isso ainda, porque o evangelho pleno da redenção pelo sangue, através do sacrifício do Filho de Deus, só viria a ser revelado depois de Pentecostes. Quando então também essa mensagem poderia alcançar todas as nações. Nesse momento estava restrita ainda a Israel, com quem Deus tinha uma aliança especial. Mas observe que uma das razões também deles não entenderem isso é que eles têm um desejo ardente de que Jesus seja outra coisa. Que Jesus seja, de fato, aquele libertador político, aquele guerreiro que vai dar a libertação para Israel. Muitas pessoas, meus irmãos, hoje em dia, seguem Jesus, mas desconhecem completamente o caráter e a missão dele. O seguem, mas não sabem quem estão seguindo. O seguem, mas não pensam em qual é a verdadeira missão de Jesus Cristo no mundo. Assim como os discípulos sonhavam com cargos importantes e vida confortável, muitos continuam achando que foi para isso que Jesus Cristo veio, para lhes dar uma vida confortável aqui nessa terra, para lhes dar um cargo importante na empresa em que trabalham, para lhes dar algum tipo de conforto pessoal. Muitos ainda estão seguindo esse tipo de ideia a respeito de Jesus, como era naqueles dias. Jesus Cristo então disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, o caminho de Jesus não era o trono de César, ou de Herodes, ou que fosse lá onde Pilatos administrava a região ali da Judéia. O caminho de Jesus não era do trono, mas da cruz. Ele não ia para o trono, ele ia para a cruz. Há muita diferença nisso. O caminho de Jesus não era o mármore do palácio real, mas o chão duro das ruas de Jerusalém, por onde ele passaria carregando uma cruz. O caminho dele não era dos aplausos da multidão, dos vivas da multidão. O caminho dele era dos xingamentos, das cusparadas, da rejeição. Esse era o caminho de Cristo. Por isso ele disse: baixem a bola. Não fiquem tão maravilhados, não fiquem tão empolgados assim com a multidão por aí. Porque o meu caminho não é o trono, é a cruz. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Aqui Jesus já corrigiu o primeiro grande equívoco dos discípulos e da igreja de uma forma geral. É justamente o equívoco sobre quem ele é e o que ele veio para fazer. Quem é Jesus e o que ele fez, o que ele faz. Ele não veio, meus irmãos, para nos dar cargos importantes, respeitabilidade, conforto, vida social confortável. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio para pagar a nossa dívida diante de Deus, perante a justiça e a lei de Deus. Foi para isso que ele veio. Aqui está a essência da sua missão. E por isso Jesus Cristo fez questão de corrigir esse primeiro equívoco dos discípulos, que é o primeiro grande equívoco também da igreja atual. Porque o que nós mais vemos são pessoas seguindo Jesus que não conhecem, seguindo um Jesus que não é o verdadeiro, seguindo uma falsa imagem de Jesus Cristo, sem compreender que o que Cristo fez foi dar a sua vida, o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. É aqui que está a grande mensagem do Evangelho e algo que transmite o valor absoluto do Evangelho de Jesus Cristo. Mas note que na sequência, os discípulos se envolvem num segundo equívoco
que Jesus Cristo faz questão, outra vez, de corrigir. Está nos versículos 46 até o 48, diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então é curioso que Jesus está falando sobre sua missão, sobre seu sacrifício, sobre a necessidade de ser morto, sobre a razão da sua vinda, e os discípulos, na sequência, começam a discutir entre eles: escuta, quem será que de nós vai ter o maior cargo, hein? Quem será que de nós aqui vai ter a maior posição? Quem que é o mais importante aqui de nós? De quem será que Jesus gosta mais? De nós aqui, os 12, que fomos os primeiros a sermos chamados por Deus. Queridos, é impressionante como nós, os discípulos, às vezes somos tão cegos. É impressionante. Não vamos olhar para eles e dizer assim: nossa, mas esse povo aí, né, esses discípulos eram realmente uns miseráveis, porque isso aqui é da essência humana. Isso aqui é comum a qualquer pessoa, não conseguir entender o que Deus está querendo. E, num primeiro momento, ser ensinado por Deus e errar no momento seguinte. Ser imediatamente corrigido por Deus, e a próxima coisa que faz errado de novo. É extremamente comum isso com qualquer um de nós. Eles estão realmente cegos. Mas Jesus sabe o que passa no coração deles. Por isso ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: olhem para essa criança. O que eu quero é humildade. O que eu quero é simplicidade. O que eu quero é gente assim. Eu quero pessoas que saibam ser humildes. Relembro mais uma vez, os discípulos pensavam em cargos, pensavam em notoriedade, pensavam em se tornar líderes, chefes da nação de Israel, pensavam em morar em palácios, cargos importantes. Queridos irmãos, muitas pessoas hoje em dia, na igreja, nos nossos concílios, em qualquer lugar, estão lá por causa dos cargos que exercem e pensando nesses cargos. Não poucos homens de Deus se deixam possuir por soberba quando ocupam algum cargo, alguma posição importante. Não poucos que antes tinham uma vida humilde, simples, mas quando se veem revestidos de uma certa autoridade, se tornam blindados. Ninguém mais consegue se aproximar deles. Agora eles são pessoas que devem ser respeitadas. E muitos estão nessa mesmo por visibilidade. Querem aparecer, querem autoridade, querem ser respeitados. No entanto, Jesus Cristo ensinou que a verdadeira grandeza do discípulo não está no cargo que ele exerce, que a verdadeira grandeza do discípulo não está na visibilidade que ele tem, a verdadeira grandeza do discípulo está na sua humildade. Isso é tão difícil para todos nós entender. Mas é o que Cristo está ensinando. Ele está combatendo o segundo equívoco da igreja, o segundo equívoco dos discípulos, o equívoco sobre a própria importância pessoal. De achar que a importância pessoal está relacionada à visibilidade, de achar que a importância pessoal está relacionada a cargos, enquanto que a verdadeira grandeza, a verdadeira importância espiritual, Jesus disse, está relacionada a ser como uma criança, a ser humilde, a entender que grande só Deus, bom só Jesus, importante só Ele. Discípulos são todos servos, todos servos. E aquele que não consegue ser servo, não pode servir mesmo. E não serve mesmo.
para Deus. Portanto, Jesus ensinou que a verdadeira grandeza começa com a humildade do caráter, dos pensamentos, das ações, da postura perante os outros. Graças a Deus, porque também há muitas pessoas assim no meio da igreja. Pessoas que são reconhecidas, que são consideradas importantes. No entanto, são acessíveis, são humildes, são dispostas, são coração aberto. Cristo tem nos ensinado a respeito desse grande equívoco de muitos, ou de achar que a grandeza pessoal, a importância pessoal está associada aos cargos, às funções que se possam ser exercidos no meio da igreja ou do reino de Deus. Continuando, vejamos que eles vão passar aqui ao terceiro equívoco seguido. E Jesus Cristo vai mais uma vez orientá-los a respeito disso. Verso 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Aqui o texto relata que o apóstolo João, e João era um daqueles que tinha subido com Jesus ao monte, e tinha visto Jesus glorificado. Quem foi lá? Pedro, Tiago e João. O próprio apóstolo João faz um relato, diz: Mestre, a gente viu um homem por aí, e ele estava expulsando demônios em teu nome. E nós dissemos para ele: não pode. Não pode, o senhor não pode fazer isso. Porque o senhor não está conosco, não anda com a gente, não faz parte do nosso grupo de apóstolos. Então, o senhor está proibido de expulsar demônios em nome de Jesus. E eles relataram isso para Jesus como se fosse um grande feito. Entendeu? Jesus, olha, a gente está certinho, né? Porque a gente acabou de fazer isso. Mais uma vez, ele havia acabado de ensinar que a grandeza está na humildade. Mas eles não entenderam isso. E novamente pensaram que estava associada com a autoridade que se impõe sobre os outros. E Jesus então diz: olha, não proíbam. Vocês não podem proibir uma pessoa assim de fazer esse trabalho, porque quem não é contra vocês pode estar ao lado de vocês, ajudar a vocês. Queridos, primeiro nós temos que entender o seguinte: não vamos confundir as coisas. O Senhor Jesus, quando ensinou isso aos seus discípulos, não estava dizendo que qualquer pessoa por aí que se diz que é de Jesus, que usa o nome de Jesus, que expulsa demônios em nome de Jesus, que faz milagres em nome de Jesus, que só por fazer isso está certo, está tudo bem, está tudo ok, tem que aplaudir. Ele não está ensinando isso. Até porque em outro momento ele mesmo disse: muitos hão de me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres, etc, etc. E Jesus disse para eles: mas eu nunca vos conheci, não sei quem são vocês. Ele relata isso no capítulo 7 de Mateus. Portanto, ele não está simplesmente autorizando qualquer pessoa, dizendo: é assim mesmo, qualquer um que falar em nome de Jesus, que colocou lá um baita de um retreiro: Jesus Cristo é o Senhor, e pronto, essa pessoa é de Deus e está fazendo as coisas de Deus. Ele não está ensinando isso. Qual é o equívoco, então, que ele está querendo combater? É a noção de exclusividade que os discípulos estão alimentando, pensando: só nós somos certos, só nós temos autoridade, só nós temos direito, só nós podemos fazer isso. É isso que ele está batendo, dizendo: não é assim que as coisas funcionam. Esse sentimento de exclusividade, esse sentimento de superioridade, de se achar os únicos autorizados, os únicos que têm direito de agir, é isso que ele está combatendo. E é justamente um dos maiores problemas, um dos maiores equívocos das igrejas hoje em dia. Muitas igrejas e denominações se acham as únicas certas e o resto está tudo errado. Muitas se acham as únicas detentoras da verdade do Evangelho e as demais estão todas erradas. E quase sempre essas igrejas que se acham as únicas verdadeiras são aquelas que elegem práticas periféricas do Evangelho ou da vida cristã,
e colocam essas práticas no centro, dizendo, isso é o mais importante, isso é o central, e quem não faz isso não serve a Cristo. Quem não andar conosco, João pensava, se não estiver no nosso grupinho aqui de 12, não pode fazer, não pode pregar, não pode ensinar. Queridos, isso é perigoso, é muito perigoso. Esse sentimento de exclusividade, esse sentimento de superioridade é muito perigoso. É claro que nós devemos ter convicção de que estamos fazendo o certo e o melhor para Deus. Mas não devemos pensar que somos os únicos a fazer isso. Claro que nós temos que ter convicção de que estamos fazendo o certo e o melhor para Deus, mas não podemos pensar que somos os únicos e que os demais estão todos errados, porque isso é um espírito de seita. É isso que caracteriza uma seita. Uma seita é um grupo que acha que são os únicos, os exclusivos, os demais estão todos errados, estão todos perdidos. E a grande lição que Cristo quer ensinar aos discípulos é que Deus não está limitado a nós. Deus não está limitado a nós, nunca esteve. Ele tem outros recursos, ele sempre pode usar outras estratégias, ele nunca está limitado a nós. Não foi Elias que um dia disse, Deus, mataram os teus profetas, todos estão mortos, só sobrei eu, e eles querem me matar também. Jesus disse, você e mais 7.000, Elias. Deus sempre tem outros recursos, sempre tem outros caminhos. E, aliás, Ele tem que ter mesmo, porque se Ele dependesse de nós, se Ele dependesse de nós, só de nós, a obra não seria feita. Porque nós somos limitados, temos falhas, às vezes Ele manda e nós não vamos. Por isso, nós precisamos entender que Deus não nos atribuiu exclusividade no serviço dele. E graças a Deus, meus irmãos, e claro, eu falo sempre com muita convicção da nossa igreja, da nossa denominação, da igreja presbiteriana, sempre mostrando que a igreja presbiteriana é uma igreja que é fiel a Deus, que busca a verdade de Deus, que quer viver o evangelho pleno, mas graças a Deus porque há outras denominações que também querem isso e também buscam isso. No meio desse caos das igrejas modernas, que na sua maioria engolem todos esses equívocos aqui que nós vemos os discípulos fazendo, ainda há igrejas e denominações tentando, buscando, querendo fazer o que é certo para Deus. Em seguida, vejam que é difícil mesmo aprender o que Jesus quer ensinar e que é sempre mais fácil continuar no velho sistema de fazer as coisas erradas. Verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros para que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Observe, meus queridos, que de fato os discípulos de Jesus engataram aqui 4 erros, um atrás do outro, 4 equívocos, 4 entendimentos errados a respeito da misericórdia de Deus, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito do que é ser um discípulo e do que Deus espera. Jesus havia acabado de falar sobre sua missão. Eu não vim para um trono, eu vim para uma cruz.
sobre a verdadeira humildade do discípulo, né? A grandeza do discípulo não está no cargo, não está na autoridade, não está na visibilidade, mas está na simplicidade, está na humildade, está na disposição de servir. Havia acabado de ensinar que os discípulos não tinham exclusividade para pregar o evangelho, que eles não eram os únicos autorizados do mundo, e que mesmo pessoas que talvez não andassem tão ao lado deles, pudessem de alguma maneira contribuir, colaborar. Com isso, ele não autorizou os falsários, os falsos profetas, os falsos apóstolos, aos quais ele claramente condenou. Mas disse que alguns que não estavam contra eles efetivamente podiam ajudar de alguma maneira. E então, os discípulos cometem esse quarto equívoco, que talvez, aqui na sequência, até seja o maior, porque é quando Cristo, então, de fato, os repreende com mais dureza, com mais força, por esse equívoco, por esse erro que eles cometeram. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Jesus Cristo estava decidido a ir para Jerusalém, e quando a Bíblia diz que ele está decidido a ir para Jerusalém, ele está decidido a ir para a cruz, é isso. Ele já visualizou, é para lá que eu vou, eu assumi esse fardo, e é para lá que eu vou sem poder me desviar deste caminho. Mas para chegar a Jerusalém tem que percorrer uma certa distância, e entre a região lá norte da Galileia, onde Jesus Cristo geralmente estava pregando nessas ocasiões, até Jerusalém, precisava passar por Samaria, aquela região que sempre foi considerada, né, inimiga de Israel, aquelas razões históricas, antigas, da divisão dos povos, lá 8 séculos antes de Cristo. Ou seja, os samaritanos, como nós sabemos, não gostavam dos judeus, não gostavam mesmo. Não gostavam de jeito nenhum do pessoal de Jerusalém, então. E Jesus Cristo tinha que ir para Jerusalém e não estava escondendo isso de ninguém, que ele ia para Jerusalém. Então ele mandou que os seus discípulos fossem pedir pouso, preparar um lugar para ele passar a noite, numa aldeia de samaritanos. Veja que samaritanos já o haviam recebido antes, João capítulo 4. A mulher samaritana, que ele evangelizou, depois a aldeia de samaritanos veio e reconheceu que ele era o Filho de Deus, mas esses aqui não reconheceram, esses aqui não quiseram, e disseram, não, se ele vai para Jerusalém, se ele é judeu, na nossa vila, na nossa cidade, ele não vai entrar. E os discípulos se revoltaram com isso, claro, se revoltaram. Mas aí é curiosa a proposta que eles fazem para Jesus. E quem faz essa proposta? Justamente Tiago e João. Tiago e João. Que também estiveram com Jesus Cristo lá em cima no monte, orando, e viram a glória de Cristo. Ou seja, só o fato de passar alguns momentos na presença de Deus não garante que nós não vamos errar em seguida. Não garante, eu falei na outra vez aqui, que os que não tinham subido falharam em expulsar o demônio, mas os que desceram falharam em seguida. Então, esse sentimento que às vezes aqueles que se acham mais espirituais têm, de que são superiores aos outros, é o primeiro passo para tropeçar, para cair, para se quebrar. Agora o que aconteceu aqui? Eles disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu sobre eles? Sobre os samaritanos? Vamos fazer aqui um churrasco deles, vamos assar essa gente. Isso é muito até engraçado, né? Seria cômico se não fosse trágico, a gente fala. Porque, primeiro, onde foi que eles já fizeram isso antes? Quando foi que eles fizeram isso aí? E eles não dizem, Senhor, quem sabe o Senhor faz descer fogo do céu? Não, a gente faz, né? Queres que nós mandemos descer fogo do céu e consumi-los? Quer dizer, quem falou que eles têm esse poder? Quem disse que eles conseguem fazer isso? Não é engraçado isso? E trágico, ao mesmo tempo, porque eles já haviam sido corrigidos 3 vezes por Cristo. Por 3 entendimentos errados, por 3 equívocos cometidos a respeito de Jesus Cristo, e cometem um 4º engatado. Vamos fazer descer fogo do céu para os consumir. Então Jesus
se espantou com aquilo. Ele voltou para dizer assim, que espírito vocês são? Vocês acham que eu vim aqui para destruir as almas dos homens? Eu vim aqui para salvá-las. Queridos irmãos, aqui talvez esteja um dos nossos maiores problemas. Porque nós fomos alvos da misericórdia de Deus, sim. Deus não fez descer fogo do céu sobre nós, e Ele tinha todo o direito de fazer isso, porque nós somos pecadores, por causa dos nossos pecados. Deus usou de grande misericórdia sobre nós. Mas às vezes nós não entendemos que Ele deseja usar essa mesma misericórdia para os outros, ainda que o rejeitem num primeiro momento. Ainda que o rejeitem num primeiro momento. Porque mais tarde também os samaritanos ouviriam outra vez a palavra do Senhor. E haveria uma grande conversão de samaritanos. Quando mais tarde, depois da ressurreição de Cristo, Filipe desceria para as aldeias dos samaritanos e pregaria o evangelho lá e muitos se converteriam. Quando olhamos para o mundo atual, que continua se recusando a receber a Jesus, muitas vezes nós também queremos que Ele mande lá descer fogo do céu. Porque pelo menos isso eu não tenho, eu não acho que eu consigo fazer descer fogo do céu, a não ser que eu pegue um lança-chamas. Mas o que às vezes a gente não entende é que esse é o tempo da misericórdia de Deus. É o tempo da oferta do Evangelho. Não é o tempo do juízo, não é o tempo da punição. E é por isso que às vezes é difícil para nós, ao ver o mundo, ao ver as tragédias, ao ver a violência, ao ver a impunidade, nós nos perguntamos, por que não faz descer fogo do céu logo? Por que demorar tanto para executar a justiça de Deus? Porém, como diz Pedro na segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, Deus não retarda a sua promessa. Antes, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Então, o quarto equívoco que muitas vezes a igreja comete nesse caminho do discipulado é o equívoco sobre a misericórdia de Deus. Quão grande ela é, quão extensa ela é. A paciência de Deus. O equívoco de achar que nós precisamos fazer a justiça de Deus acontecer aqui neste mundo. Não nos cabe fazer isso. Que a nossa ira, que as nossas atitudes exaltadas vão de alguma maneira corrigir os erros. E que a nossa ira, a nossa exaltação vai produzir a justiça de Deus, mas a ira humana não produz a justiça de Deus, nem dos ímpios, nem dos crentes. Então, Cristo quer que entendamos que Ele deseja salvar as pessoas, não destruí-las. Evidentemente chegará o dia, após a chance acabar, após o período do Evangelho terminar, e chegar então o dia da justiça, o dia do juízo, que então, sim, Ele vai fazer isso. Mas até lá, nós temos que continuar nos alegrando nessa misericórdia de Deus, nessa incompreensível misericórdia de Deus. Primeiro, incompreensível porque não fez descer fogo do céu sobre nós, antes nos perdoou, nos lavou, nos purificou, nos deu acesso à sua presença. E agora continua desejando fazer isso mais e mais. Os 4 grandes equívocos dos discípulos, os 4 grandes equívocos da igreja hoje, estão muito bem expressos aqui nesse texto. Primeiro equívoco sobre a pessoa e a missão de Jesus Cristo. Quem Ele é e o que de fato Ele veio fazer. Segundo equívoco, a importância pessoal. Qual é? Onde está? No que reside a importância que nós temos? Reside na humildade, no querer e no ser pequeno diante de Deus, porque só Ele é grande. Outro equívoco, achar que só nós somos autorizados, só nós temos direito de pregar, só nós somos os verdadeiros. Isso é perigoso e leva à heresia e leva à seita. E finalmente, o equívoco sobre a misericórdia de Deus. O Senhor Deus quer salvar as pessoas.
É o tempo do Evangelho, é o tempo da misericórdia, não é o tempo de descer fogo do céu. Confiemos, portanto, nesse Deus e aprendamos com os discípulos a não cometer esses equívocos no caminho do discipulado que Ele programou para todos nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.